A greve dos tanqueiros em Minas Gerais chegou ao fim nesta quarta-feira, 8 de setembro, após 24 horas. Iniciada na manhã de terça-feira, 7 de setembro, a paralisação durou cerca de 24 horas e buscava a redução do ICMS, imposto que incide sobre o preço dos combustíveis. Professor Brás Paulo, fazendo referência à sua participação, qual sua opinião sobre essa greve dos tanqueiros realizada aqui em Minas Gerais? Ô, Guilherme, bom demais falar com você, falar com a nossa audiência. Então, é algo, primeiro, inusitado, né? Nós estamos falando de uma greve que, pelo menos aparentemente, ela não fala de questão salarial, ela não fala, por exemplo, de valor de frete, ela teve como referência a redução do ICMS. Então, foi uma greve direcionada ao governo do Estado, algo que é relativamente raro de acontecer, né? Ou seja, ela foi colocada como um alerta para o governo de Minas para reduzir o ICMS sobre os combustíveis. Está aí uma coisa que a gente não vê todo dia. Professor, e como que você vê que a população enxergou esse movimento da greve dos tanqueiros? Olha, na verdade, a população não ficou nem sabendo direito o motivo da greve. As informações que chegaram muito truncadas, então uma ou outra pessoa começou a ir para o posto para abastecer, com medo de algum tipo de falta de produto, mas o que nós sabemos até então é que um ou outro posto na área metropolitana, na grande BH, teve falta de combustível numa bomba ou outra, mas foi algo muito localizado, praticamente não houve, né, mudança no comportamento aí da população. Não foi preciso aquela corrida aos postos que a gente costuma ver sempre que tem alguma mobilização nesse sentido, né? Exatamente. Eu, inclusive, conversei com o proprietário de posto, né, tem mais de um posto e tem frota própria. Quem tem frota própria não foi, de forma alguma, atingido aí por essa questão da greve. E, ao mesmo tempo, por exemplo, em Patos de Minas, o aumento das pessoas que foram abastecer teve um pequeno aumento, mas nada muito relevante, provavelmente pessoas que iriam retornar para suas cidades do feriado, mas de modo geral as pessoas nem se deram conta de fato, né, que havia uma greve, até porque ela ficou muito localizada ali na grande BH e na região. Brás, eu gostaria que você também fizesse uma referência em relação a essa greve, né, que houve, a greve dos tanqueiros, e também as manifestações nacionais que ocorreram aí em todo o Brasil, tanto contra o atual governo federal, como também a favor. Porque essa questão do aumento dos combustíveis, né, o presidente ele coloca como uma responsabilidade dos governos estaduais, que ele já zerou o que seria impossível pelo governo federal, e a gente espera realmente que o governo do estado faça a sua parte, reduza esse ICMS, porque o reflexo no preço das coisas ele é imediato. O combustível ele determina, né, o preço das coisas. As manifestações, graças a Deus, elas foram, pelo menos até onde a gente conseguiu acompanhar, pacíficas, principalmente Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, um volume imenso, né, de pessoas. As falas do presidente foram muito contundentes e agora fica aí o que uns chamam de quarta-feira da vitória e outros chamam de quarta-feira de cinzas, ou seja, quais serão os desdobramentos de tudo que aconteceu na terça-feira. Eu imagino que é aquela pergunta de $1 milhão, viu, Guilherme? Quem é que tem essa resposta? O mundo empresarial, o mundo político, o mundo do agro, todos esses grupos estão se organizando ou para referendar apoio ao presidente ou para, de alguma forma, cobrar do presidente. O que nós sabemos é que depois desta terça-feira as coisas não serão mais as mesmas. Podemos perceber, inclusive, que o Congresso praticamente nem retorna do seu, vamos dizer, recesso, né, desse feriado, porque ali o que vai ter agora é muita articulação e é importante que o governo ajude nessa articulação, porque nós precisamos de muitas medidas, principalmente para alavancar a questão econômica. Se a economia não levanta, todos os setores ficam aí comprometidos, viu, Guilherme? Então, sobre o cenário de 7 de setembro,
conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.